Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ver bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Se eu chegar aí nessa noite, hoje tá mais tranquilo, eu tô em casa. Esperar aí o pessoal entrar. Espero que vocês estejam gostando, então, da nossa semana da terminologia. Hoje a gente teve a nossa segunda aula. Nós ainda temos mais 3 aulas pela frente. E também a nossa Super Masterclass no sábado. Bom, gente, ontem a gente conversou um pouquinho sobre a importância dos termos, né? E surgiu também outros debates, assim, que também são importantes a gente conversar. Enfim, assim, eu acho que o mais importante dessa semana é colocar aquela sementinha na cabeça de vocês, assim, e pensar, poxa, tem tanta coisa que a gente pode e deve saber sobre o jazz que a gente não leva isso para os nossos alunos, né? Então, na verdade, eu acho que é só o começo, né? Para quem gosta e quer estudar, a semana da terminologia vai ser só o começo de uma grande caminhada, né? A gente tem, como eu falei, né, meu curso completo, que eu vou apresentar para vocês no sábado, e já tive mais de 1.000 pessoas que já fizeram esse curso, e realmente mudaram assim a forma de estruturar a sua aula, de entender os movimentos e de ampliar o seu repertório. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente amplia, porque tem coisas que às vezes a gente até aprendeu e não relaciona, sabe? Nossa, isso aqui eu fazia, mas eu não sabia que tinha esse nome, agora eu posso estruturar lá na minha coreografia, colocar a sequência e colocar aquele passo que eu gosto e que os meus alunos vão identificar no momento em que eu colocar ele lá. Enfim, o que nós temos pela frente? Porque tem gente aí perguntando se eu vou demonstrar a nomenclatura, vou mostrar o movimento. Então, a aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a classificação. Eu não demonstrei nada assim, pontuando a nomenclatura, a gente só mostrou os grupos que existem e todos os nomes dos termos que eu tenho catalogado no meu curso. Amanhã, que é a terceira aula, nós vamos ter 2 sequências. Uma sequência de progressão infantil, aonde eu vou mostrar a sequência inteira que eu faço com as minhas crianças, só usando movimentos técnicos da classe dos Basics. Então, eu vou mostrar lá a sequência e eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é um cat step, isso aqui é um pivot turn, isso aqui é um step touch. Então, e vocês vão ver a sequência que eu vou criar para as crianças em cima das terminologias dos basics, né? Então, porque para quem conhece o Jazz for Fun sabe que eu gosto muito de trabalhar com o desenvolvimento motor da criança através da repetição de movimentos. Então, a gente tem as progressões de aquecimento e nelas é onde eu ensino a base técnica do jazz. E é onde eu vou fazer as crianças repetirem diversas vezes aquela movimentação. Né? Então, vamos supor, se elas estão se preparando para aprender a fazer um contratempo, antes de chegar no contratempo, o que eu preciso ensinar para minha criança? Alguém sabe o que eu preciso ensinar antes do contratempo? Eu preciso ensinar um step touch e eu preciso ensinar um triple, que é um movimento de 3 tempos. Porque ela, entendendo o movimento de 3 tempos, ela vai entender o que é um contratempo, que é um step out change também, ou que é um pas de bourrée. Os 3 nomes estão corretos, são 3 nomes que a gente dá para o mesmo movimento. Né? Um deles é em português, um deles é no francês, a gente pega emprestado do ballet clássico, e o outro é um termo criado para o jazz. Então, assim, não é errado, e eu vou dizer aqui para vocês, gente, a gente utilizar a nomenclatura clássica, tá? O que é errado é a gente não saber que existe uma nomenclatura do jazz para aquele movimento, né? Então, é isso que às vezes eu bato na tecla e falo sobre as terminologias, que eu mesmo utilizo muito, né? Eu sou formada em ballet clássico, eu sou da dança clássica, amo, e para quem conhece a minha técnica, sabe disso. E eu uso muito, às vezes, pas de bourrée, grammatement, PGT, mas eu também falo para os meus alunos que
o contratempo, o pas de bourrée, a gente também pode chamar de step out change. Então, eu acho que é aqui que eu vejo assim que a gente tem essa falta, né, dentro das aulas de jazz, dessa referência que é importante para nós, para a gente não perder a nossa referência, né, e acabar deixando muito distante do que a gente poderia trazer para nós, assim. Então, acho essa importância assim do que a tecnologia traz para dentro das aulas é incrível, assim, ao meu ver. Enfim, amanhã então a gente vai ver essa sequência de progressão infantil, onde eu vou mostrar alguns movimentos. Amanhã não, desculpa, é quinta-feira. Amanhã é quarta, né? Amanhã eu vou mostrar o grupo dos jumps, agora que eu me lembrei. Amanhã é quarta. Amanhã eu vou mostrar um vídeo. Eu selecionei 5 saltos dos jumps, onde eu vou explicar cada um deles, tá? Que é a família onde a gente sai com os 2 pés do chão. Então, a gente amanhã vai ver os saltos dos jumps. Na quinta-feira é que eu vou mostrar para vocês uma progressão de aquecimento infantil, utilizando vários movimentos dos basics, e também uma diagonal, utilizando também movimentações variadas, de grupos variados. Então, uma diagonal mais juvenil, onde eu vou usar movimentos dos legs, eu vou usar movimentos dos turns, eu vou usar movimentos dos jumps, e eu vou usar vários movimentos numa sequência, tá? Numa sequência. Porque o que é importante a gente saber a classificação e saber a nomenclatura também. Porque quando a gente pergunta para um professor o que é o jazz, a gente sabe que o jazz ele é uma junção de muitas coisas. Mas se a gente não conhece a base técnica do jazz, a gente não vai conseguir definir o que é o jazz. Então, o que a gente precisa ter nessa base técnica? A gente precisa ter os movimentos de isolations, né? O isolamento das partes do corpo, que é super importante. Esses aquecimentos onde a gente usa os rolls de ombro, de tronco, de quadril, a gente usa as ondulações, né? E é uma coisa que eu percebo assim muito que os isolations estão cada vez mais fora das aulas. Eu até esses dias, eu vou abrir uma discussão aqui nada a ver, tá? Mas eu quero que vocês pensem, até esses tempos, eu assistindo muitas aulas de jazz mais contemporâneo, como o jazz contemporâneo ele não vai muito para esse lado mais sensual que as ondulações propõem, a gente acaba se afastando muito das ondulações, então a gente vê pouca coisa, né? Ele é um jazz mais quebrado, mas não tem tantos movimentos ondulatórios. E aí, num dos meus cursos, assim, para professores, eu sempre faço um aquecimento só com isolations e com movimentos de ondulação. E muitos não conseguiam fazer, porque não tem isso no corpo. E isso faz parte da base. Então, como é que a gente vai ensinar o nosso aluno se a gente não consegue transmitir isso no nosso corpo? Então, assim, as ondulações é algo muito importante e elas estão lá dentro da terminologia. A gente tem várias, né? A gente tem body wave, a gente tem snake, a gente tem dolphin, a gente tem worm, a gente tem ripple. Então, a gente tem... Desculpa que eu tô um pouco gripada, tá? A gente tem vários tipos de ondulações que são muito importantes e que caracterizam o jazz, né? A gente tem o swing de quadril, que é super importante. As caminhadas é outra coisa que também a gente se distancia muito. Muitas aulas eu vejo também que os professores não trabalham com as caminhadas. As caminhadas, né, as jazz walks, a gente vê dentro dos basics, né, dos movimentos básicos do jazz. Elas estão catalogadas dentro dos básicos. E também faz parte da base técnica. E a gente conta nos dedos os professores que dão caminhadas nas aulas. E isso também tem que estar lá. Na hora que a gente for definir o que é o jazz, e isso aqui é base, e isso aqui tem que estar nas aulas dos iniciantes, tem que estar na estruturação das nossas aulas. Outra coisa que é bem importante, além das isolations, das jazz walks, a gente tem os turns e os jumps, que são os giros e os saltos, que vão caracterizar muito o jazz, né? E quando eu falo giro, gente, não é só pirueta. A gente tem fouettes, a gente tem piruetas em coupé, em passé, né, que caracterizam o jazz. A gente tem piruetas no plié, piruetas no relevé com a perna esticada.
a gente tem giros diversos dentro do jazz. A gente tem giro arrastando o pé, giro em flex, giro em arabesque. A gente usa, né, do balé, giro em arabesque, giro no atiti. A gente gira, tem muitos giros que caracterizam o jazz. Então, isso é uma coisa que precisa estar. Não adianta a gente fazer uma sequência e não apresentar nenhum tipo de giro, assim, tá? que caracteriza a nossa dança. E isso tudo eu tô falando, gente, na hora que vocês forem planejar as aulas de vocês. E que um dia, se vocês tiverem que explicar para algum cliente, algum pai, algum aluno, a gente tem que saber o que é o jazz e o que ele compõe, a composição. E até mesmo para a gente fazer uma identificação dentro dos estilos, né? Como é que a gente sabe que é um contemporary jazz e não é uma dança contemporânea? O que diferencia ser jazz, né? Então, essa base técnica que diferencia, né? Então, a gente tem os saltos, que, nossa, os saltos a gente pode. Vocês vão ver amanhã, que vai ser na aula que eu vou apresentar 5 saltos. Eu vou apresentar o pike jump, o tuck jump, o straight jump, o arc jump e o star jump, tá? Que são saltos que saem dos 2 pés do chão. Eu vou mostrar e vou falar cada um deles. Como é que eu faço? E são saltos básicos. E eu falo básicos porque são saltos que eu trabalho com crianças. Né? Eu começo lá da minha base, lá com 6, 7, 8 anos, as crianças já aprendem esses saltos. É claro que o arc jump é um salto super difícil, porque ele é um salto onde a gente vai arquear o tronco, mas elas já começam a ter a ideia, né, do que é o salto, de onde parte. E aí, na repetição, elas vão aprendendo. E aí, durante os anos que elas vão, né, passando, os níveis vai dificultando os tipos de saltos. Então, assim, se a gente não traz todas essas classificações para dentro da nossa aula, a gente não tem como caracterizar a nossa aula de jazz. Aí não vai ser jazz, vai ser uma aula de dança livre, uma aula de dança, uma aula, sei lá, uma aula criativa, uma aula de contemporâneo, Então, assim, tem certas particularidades que caracterizam o jazz e que muitos professores desconhecem. E acaba que a aula, ela passa muito longe do que é uma aula de jazz. E acaba sendo uma aula de coreografia. E não está errado se é o que o professor acredita. Eu sou muito assim de pontuar. Se é o que você sabe fazer bem e se é o que você acredita, não é errado, só que não dê nomes a coisas que não são. É isso que eu sempre bato na tecla. Né? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui muito prático, que é uma discussão que eu acho que hoje em dia as pessoas já entenderam, que baby class não é balé. Né? Baby class a gente sabe que é uma introdução à motricidade infantil, à musicalização, ao entendimento motor da criança e que a técnica do balé, ela é uma técnica super trabalhada e que a criança vai ter lá pelos 8 anos, 9 anos, quando ela entrar na barra e entender o que é uma primeira, uma segunda. E a mesma coisa, gente, o jazz é a mesma coisa. A gente não pode chamar de... Eu não gosto do nome tal de baby jazz, tá? Eu uso pré-jazz, que seria uma preparação para o jazz, com crianças de 6 a 7, que é a idade que eu entendo que a criança tem possibilidade de começar a entender lateralidades e entender a movimentação do jazz, que é uma movimentação difícil. Então, assim, a gente não pode nomear coisas que não são. Então, eu volto com isso, porque eu acho que a gente conhecer a classificação dos termos, a gente vai acabar entrando nessa questão da base técnica, de entender, então, o que é a base técnica do jazz. Então, a gente vai conseguir o quê? Estruturar uma aula em cima da técnica do jazz. E não só a técnica do jazz, mas também a técnica do balé, ela é super presente nas aulas, né? E aí é uma outra técnica que se compõe dentro da aula, né? E que faz parte. E aí a gente entra numa outra gama. Não adianta também só introduzir balé dentro da sala de jazz e dizer, porque o balé é importante, eu vou botar o balé. Não. O balé entra como uma técnica importantíssima para o jazz. Mas o jazz também tem a sua técnica, que ela precisa estar o quê? Junto com a técnica clássica. Quem faz aula comigo sabe que os meus exercícios técnicos,
eles têm muito da técnica do jazz, né? Tem os step ball change, tem caminhadas, tem movimentações livres, mas tem a técnica do balé. E eu faço essa junção. E aí sim, a gente está trazendo o balé para o nosso favor. Então, a gente tem que entender essas situações, porque senão a gente também vai estar dando uma aula de balé com música de jazz. E não é. É trazer o benefício do balé para que ele trabalhe, né, os detalhes que o jazz necessita, né, os detalhes de giro, os detalhes, né, do posicionamento do corpo, fortalecer a musculatura. Então, o balé tem vários benefícios, né, e ele entrou na sistematização do jazz. Só que ele é uma técnica que o jazz englobou. Ele não é a técnica dentro do jazz, entende? Ele é uma técnica a mais que está junto ali. Mas o jazz tem a sua também. Né? Então é isso que eu gosto de ponderar e falo muito, porque as pessoas acham que a técnica dentro da aula de jazz é o balé. É o balé, mas a gente também tem a parte do jazz. Né? A gente tem as movimentações técnicas que elas têm que aparecerem. E vocês vão ver dentro do grupo dos Basics, na nossa Masterclass de sábado, só para vocês entenderem como é que é o raciocínio que eu fiz essa semana, né, da terminologia. Hoje a gente falou sobre a classificação, né? Então eu mostrei para vocês os nomes, mostrei alguns vídeos ali, eu fazendo vários deles, e amanhã a gente vai ver especificadamente o grupo dos jumps, que eu sorteei, né? Como eu falei, são 76 termos, eu não ia conseguir falar todos eles em 5 dias. Então, eu escolhi ali 5 saltos que eu vou amanhã falar e mostrar para vocês. E aí, na quinta, a gente vai ver o quê? A terminologia aplicada em exercícios, então, um exercício de diagonal juvenil, e num exercício de jazz infantil, como é que eu aplico, né, a movimentação dos basics, e como é que eu aplico numa diagonal de juvenil, movimentos dos jumps, dos turns, das legs, que é super importante, que são os kicks, né, o hit kick, fun kick, né, o higher kick, então tudo isso que a gente utiliza nas diagonais. E na sexta-feira, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma coreografia, eu falei isso ontem, a gente vai ver uma coreografia minha, em cena, e aí eu trouxe uma coreografia de jazz lyrical. Por quê? Porque é uma coreografia que a gente consegue identificar as movimentações do balé clássico e a gente consegue identificar as movimentações técnicas do jazz. Então tá bem legal porque dá para identificar e aí vocês conseguem perceber que não, realmente essa coreografia ela tem um estilo dentro do jazz, porque a gente vê que é jazz, a gente vê que não é balé, mas a gente vê que o balé tá lá e a gente vê que é jazz porque a técnica do jazz tá lá. Então, e a gente ter esse cuidado, né, no momento que a gente monta um trabalho coreográfico, de a gente trazer as técnicas todas em cena. E aí nós vamos fazer vai ser uma aula que vocês vão assistir a coreografia e eu vou falar para vocês. E aí, de noite, a gente vai ter aqui a nossa discussão, acho que vai ser bem interessante, eu vou querer muito que vocês também deem a sua opinião sobre a coreografia, o que vocês acharam, se vocês conseguiram identificar os movimentos, se vocês entenderam a ideia. E no sábado, a gente vai fazer uma aula juntos, que vai ser uma aula prática. Eu vou estar numa sala de dança, a gente vai fazer uma aula. A Gabi, que já faz aula comigo, vai saber os exercícios, né, Gabi? Quem já faz aula comigo já vai entender os exercícios, porque eu vou trazer muitos exercícios da minha aula para mostrar para vocês como é que eu insiro, então, a terminologia dentro da aula de jazz, né? Que a terminologia ela entra o tempo todo, ela entra no aquecimento, ela entra nos exercícios específicos, ela entra nas diagonais e ela entra nos alongamentos e ela entra nas coreografias, para vocês verem como a gente utiliza e não sabe, né? E aí, no final da Masterclass, eu vou abrir, então, o meu curso, que é fantástico, assim, para quem está acompanhando e já está aprendendo, está já gostando, vai gostar muito mais ainda, que daí sim é um curso completo, onde eu falo ali, né, cada uma dos termos, com vídeo, com material polígrafo, né, com descrição de cada um deles, assim, eu tenho um material bem legal. E então, enfim, né, gente, eu acho que para quem realmente quer dar esse passo e conhecer mais, eu acho que é o que eu indico para vocês.
Enfim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da aula hoje. Alguém tem alguma pergunta, pontuar alguma coisa do que eu acabei de falar? Quem entrou agora? Podem levantar a mãozinha que a gente chama. Deixa eu ver se eu vejo todo mundo aqui. Bom, a aula está sendo gravada, né, gente? Então vocês podem depois, quem chegou atrasada, querer ouvir o que eu falei da importância de conhecer as classes e saber que isso tem que estar dentro de uma aula de jazz para a gente caracterizar de que realmente é uma aula de jazz, né? E eu acho da importância de trazer esses termos para os alunos se faz no momento em que a gente precisa, então, fortalecer a modalidade, porque senão vai acabar o quê, né? A gente vai acabar sempre sendo esquecido, sempre, né, sendo a modalidade que não se fala nas universidades, e a gente precisa mudar um pouco esse ritmo. A Gabi colocou uma pergunta ali no chat. No jazz infantil, a gente passa giro para os alunos. Bom, isso é uma coisa que eu falo no Jazz for Fun, tá, gente? Qual é a técnica dentro da base do jazz que eu ensino primeiro para a criança? Alguém sabe? O que eu ensino primeiro para a criança? Além, né, dos passos básicos ali de deslocamento de peso, onde eu vou trabalhar a coordenação, eu trabalho muito que os saltos, porque os saltos é muito mais fácil do que os giros. O giro, gente, é uma técnica muito difícil. Se você quer realmente que os seus alunos girem corretamente, né? Por quê? Porque o giro ele precisa de postura, ele precisa de cabeça, ele precisa de colocação, ele precisa de braços, ele precisa de uma saída já muito bem organizada do corpo. Então, como é que eu Trabalho de faço equilíbrio, né? com as Equilíbrio com crianças? passeio, né? Oi? Trabalho de equilíbrio com passeio. Sim, o trabalho de balance, né? Então, o que eu faço, Gabi, com as crianças, tá? A partir dos 7, 8 anos, eu já insiro a colocação dos braços, a postura e a colocação do passê. E aí eu começo já a trabalhar, então, a colocação dos braços, da onde que elas vão partir na hora de girar, elas vão daqui, vão fechar o braço, daqui, vão fechar o braço, elas vão puxar a perna de trás para o passeio. Então, as colocações eu já começo a colocar dentro dos exercícios a partir dos 8 anos, 7, 8 anos. E aí, a partir ali dos 8 para os 9, a gente já começa a arriscar um giro, a trabalhar a cabeça, trabalhar balance, né? Balance na meia ponta, na barra. Então, a gente começa a introduzir, e aí, lá com os seus 10 anos, é que a gente já começa, 10, 11 anos, a gente começa realmente a focar no giro, né? A trazer mais as piruetas, assim, junto com o step out change, né, com os contratempos, né, contratempo, contratempo, pirueta. Porque antes eu não junto os movimentos, eu só trabalho separadamente. Contratempo separadamente, preparação de pirueta separadamente. Depois eu, num segundo momento, eu vou juntar isso, tá? A gente já não começa com as duas coisas juntas, a gente sempre começa separando as movimentações e aí quando elas realmente entenderam, a gente junta isso. E se a gente quiser fazer uma analogia, a gente pode fazer uma analogia com a sapatilha de ponta, né? O que a gente faz antes de colocar a ponta no aluno? A ponta a gente vai colocar o quê? Com 11 anos, né? 11, 12. Pelo amor de Deus, gente, não coloquem antes, para não machucar as crianças estão em formação, tá? Então, o que a gente faz antes? A gente prepara o pé. A gente faz muito relevé, né? A gente trabalha muito os dedos, ponta, flex, né? O giro é a mesma coisa. A gente tem que preparar o giro antes de colocar o giro acontecer, né? Então é isso que eu indico para trabalhar a preparação do giro, muito, para que elas entendam a postura, elas entendam a colocação do corpo e aí depois elas conseguirem girar e aí conseguir girar com destreza mesmo, tá bom? Eu acho que a Tita tinha levantado a mão, Tita. Tu queria falar? Pode abrir teu microfone. Sim. Carol, eu estava assistindo o seu vídeo
Ontem eu respondi o quiz depois da aula, né? Eu respondi o quiz, já eram 10 horas da noite, cheguei, eram 8 horas, atrasada na sua aula, inclusive, e fiquei preocupada, porque eu não conheço aquelas nomenclaturas, fiquei muito preocupada. Eu dou aula de jazz faz, olha, não sei, 8 anos, 10 anos, e as nomenclaturas são estranhas para mim. Os movimentos não são tão estranhos, na verdade, a nomenclatura é. E eu queria saber assim, se a nomenclatura que você tem aqui, ela é uma linguagem universal comum. Eu não sei se você falou isso ontem, tá? Desculpa, mas eu cheguei Tá. atrasada. Ela é uma linguagem universal ou não? Ela é uma linguagem do jazz for fun? Como é que eu posso Não, entender isso? tá. O que que acontece, né? Ontem eu falei sobre as sistematizações, né? A gente tem várias sistematizações do jazz que aconteceram lá no início, né? Quando a gente trouxe o jazz para dentro das academias, né? Das escolas, feita pelos americanos. Então, o que que a gente tem? A gente tem a sistematização do Luigi, a gente tem a sistematização do Giordano. O que que eu fiz? Eu peguei, quando eu estava formatando o Jazz for Fun, eu precisava organizar essas movimentações com as nomenclaturas. Então, em cima da minha vivência, né, que eu morei nos Estados Unidos por um tempo, em cima dos livros que eu tinha, eu fui trazendo, então, nomenclaturas de várias sistematizações. Então, vamos por o Step Out Change, quem usa muito é o Luigi. O Luigi usa muito Step Out Change. Né? O Giordano, ele já usa mais Pas de Bourrée. Então, assim, eu peguei nomenclaturas de várias sistematizações e fiz um compilado dos nomes que eu acho e acredito serem que organizem melhor o pensamento do professor e que são mais usados assim em sala de aula, né? Atualmente nas aulas, se tu vai fazer aula com os americanos. Esse ano mesmo eu tive a experiência de estar no congresso da Érica lá em Dayatuba, né? E vários nomes assim que quando claro, eu falo inglês, né? Então eu já tenho um ouvido mais apurado. Mas eu ouvia ele falar e eu já identificava o que ele estava querendo, sabe? Né? Então isso é legal, porque a gente já começa também a identificar o que o professor está pedindo, por mais que a gente não entenda, assim, né? Claro, ele demonstrava, né? Mas eu já conseguia captar, porque, enfim, eram nomes que ele trazia para dentro da sala e que eu tinha já dentro do Jazz for Fun. Então, na verdade, foi uma eu peguei movimentos de várias sistematizações, né? Eu não sigo uma, até porque eu não tenho formação específica em alguma delas, mas são nomes que eu acredito que são os mais usados em sala de aula. Então, se tu vai fazer aula com professores de fora, com certeza tu vai ouvir esses nomes, né, dentro das aulas de jazz. Você falando com relação à proximidade da língua, eu fiz francês justamente por causa do balé clássico. Quer dizer, não formei em francês, mas meu ouvido é muito apurado pro balé. E quando eu ouço as suas nomenclaturas, no caso, com as vertentes nas quais você pesquisou, é totalmente assim, fora da minha zona de conforto, na verdade, sabe? Então eu vou ter que voltar a estudar realmente, tá? Agradeço muito, muito mesmo, porque é uma oportunidade. Sim, tipo o step out, tipo o step touch, tá? O step out change. O step Eu touch, fiz então, sapateado. oi? Eu fiz sapateado. O step touch eu conheço do sapateado, Sim, do mas não. sapateado. Mas assim, ó, na aula de jazz o professor fala direto. Fala direto essa movimenta. E as pessoas não se ligam que é que ele está falando, entende? Porque não estudam. Se soubessem, conseguiriam entender muito mais orgânica a aula, sabe? Ia ser muito mais fácil. Eu até estava com um amigo meu que já fez meu curso várias vezes, né? O Thiago Barros. Ele já fez o meu curso online de terminologia, já fez o meu presencial e já comprou o meu curso na Hotmart. E a gente sempre está conversando, e aí eu me lembro que ele estava comigo fazendo o curso lá, e eu só olhava para ele e falava: Ah, lembra? Ah, olha ali ó, o que o professor falou, olha o que o professor falou. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue trazer isso para nossa realidade e a gente se sente. Nossa, eu entendi, sabe? Eu sei o que ele está querendo. Então, acho que isso é É, fantástico, assim. obrigada, viu? Obrigada mesmo. Era isso. Gente, alguém mais tem alguma pergunta sobre as classificações? Já conhecia? Não conhecia?
Porque o que acontece, gente? Se vocês entrarem na internet hoje, vocês vão ver muita coisa, tá? Vão ver muita coisa do que eu trago no meu curso, só que tudo muito assim, ó, pontual, tudo um pouco desorganizado. O que eu fiz? Eu organizei tudo, compilei tudo e organizei. E trouxe isso para minha realidade, né? Foi isso que eu fiz. Porque a gente consegue ver muita coisa. Claro que tem muitas coisas também erradas, não é só porque é americano que está falando que está certo. Não vai por aí, não vai por aí, tá? Então a gente tem que. Claro, gente, por onde que também a gente estuda muito. Eu já te chamo, tá, Dani? Tu levantou a mão, né? Eu já te chamo. Eu tenho muitos livros também, né? Então, assim, isso foi muitos anos atrás, quando eu comecei a sistematização do Just for Fun, tá? Eu comecei lá em 2008, quando eu comecei a compilar as coisas e trazer isso, comecei a estudar, eu estava fazendo pós, então busquei muito na literatura, eu já tinha muitas coisas da minha experiência, e aí, para a aplicação do Just for Fun, eu tive que fazer esse caminho de trazer a terminologia. Tanto que o curso de terminologia, ele só surgiu porque os professores que faziam Just for Fun comigo, eles chegavam para mim e disseram, Carol, mas todo nome desses passos a gente não... Eu sei o que tu está falando, mas eu não conhecia. Por que tu não faz um curso de terminologia? Junta tudo isso e coloca num curso. E foi aí que surgiu. Eu não tinha nem a pretensão de fazer o curso de terminologia, porque o meu foco era o Just for Fun, para quem conhece, que é uma sistematização que lá o que eu fiz? Eu nivelei os níveis, né, de cada aluno, de cada criança por faixa etária e fiz uma proposição de movimentação. Então, vamos supor, lá no pré-jazz, elas têm que trabalhar tal movimento, dessa forma, para poder evoluir. Eu fiz uma sistematização, eu criei uma para criança, que não existia, que é super pioneira, que está registrada e tudo. Então, foi por aí que surgiu a terminologia, só para vocês entenderem, gente, que realmente foi um compilado que eu fiz de muitos anos, assim. Dani, pode abrir teu microfone aqui. Ok. Boa noite a todos. Carol, um prazer enorme conhecê-la. Eu, por acaso, descobri você na internet e, assim, eu estou fazendo graduação em dança, né? Licenciatura em dança. E a minha dúvida é em relação à aplicação da sua metodologia, que eu achei fantástica. Eu também estava residindo nos Estados Unidos e retornei ao Brasil, e eu quero focar num estilo, numa modalidade de ensino, agora, né, retornando para o Brasil. E eu achei fantástica a sua técnica, a sua didática, pelos vídeos que você disponibiliza no YouTube, na internet. E eu quero focar, né? Eu resido em Brasília, e lá nos Estados Unidos eu tirei algumas certificações em dança, Dance Jam, Zumba, é uma pegada latina, porque tem muito isso lá, mas eu não tenho vamos dizer, um diploma em dança. Eu sou graduada em administração, bacharel, minha vida inteira foi trabalhando no serviço militar, que no caso eu sou militar, e agora minha carreira terminando, eu quero implementar um estilo de dança no Brasil, aqui em Brasília, ou seja, após a aposentadoria. E eu queria ver com você se a sua aula, se você fornece diploma, como que é essa parte para a gente implementar como professor? Tá. Então, Dani, eu estava falando rapidamente, né? Atualmente, eu tenho a formação de professores que ela se divide em dois cursos. A metodologia de Jazz for Fun, que foi uma sistematização que eu criei para o ensino infantil, né? Já que o jazz, ele é uma modalidade adulta, né? Ele tem essa pegada desde a sua formação, né? Que veio, né, dos bares, dos guetos, dos shows. E ela entrou para dentro das academias através de uma sistematização, trazendo o jazz, o ballet clássico, a dança moderna. E quando as crianças começaram a trabalhar com isso, a gente teve que fazer uma adaptação, né? Então foi aí que surgiu a ideia do Just for Fun, e eu tive que fazer todo um trabalho, né, de pesquisa para entender de que forma eu poderia fazer esses nivelamentos, né? Eu tenho a formação
do balé cubano, e no cubano a gente trabalha muito essa questão da dosificação de conteúdos. E aí, quando eu tive em Havana, lá assistindo as aulas lá na escola, eu comecei a entender, assim, que o processo teria que ser meio que parecido, assim, de a gente dosificar conteúdos por faixa etária. E foi isso que eu fiz com o Jazz for Fun. Então, atualmente eu tenho esse curso, que é um curso que a gente abriu turma em fevereiro, provavelmente eu vou abrir turma agora em maio ou junho, né? A gente vai fazer um lançamento que nem a gente está fazendo aqui de terminologia, com aulas, assim, para vocês entenderem um pouquinho, e aí querer, né, adquirir o curso. E tem o curso de terminologia, que é esse que a gente está fazendo essa semana de lançamento, que a gente vai abrir as vagas no sábado, então quem está gostando já fica de olho, porque sempre nos lançamentos a gente consegue dar desconto, né, porque daí a gente abre uma turma, então o valor dele hoje em dia você pode ir lá comprar se quiser, mas se quiser esperar o lançamento da turma, a gente consegue fazer um desconto. Então, atualmente eu tenho essas duas formações. O que acontece? Ano passado, final do ano passado, eu abri a certificação do Jazz for Fun para professores que realmente quisessem trabalhar a metodologia Jazz for Fun e representar a metodologia, né, nas suas escolas. Então, a certificação ela é um teste de proficiência, onde o professor vai ter que estudar toda a terminologia, né, que a gente propõe aqui dentro do Jazz for Fun, toda a sistematização dos 8 anos, que são 8 anos, são de 6 a 14 anos, e aí fazer uma prova prática e teórica. E aí, no momento que né, o professor for aprovado, ele tem como representar, ele levar a metodologia para dentro da sua escola, né, e poder trabalhar representando a metodologia, trabalhar junto comigo. Então, assim, eu estou começando esse processo, tá? Então, até para quem quer ser pioneira, né, já aproveita, porque a gente está começando, eu estou com alguns professores já estudando para começar a fazer os testes de proficiência. Então, em breve, assim, a gente vai abrir, né, essas vagas para as pessoas fazerem a certificação. Porque, claro, né, vamos supor, eu estou abrindo agora o curso e vocês vão ter que estudar. Né? É muito difícil fazer um teste sem estudar. Os quiz estão mostrando isso para vocês, né? Então, assim... Ok, muito obrigada. Tá? Ok. Obrigada, então, tá Carol. Alguém mais tem alguma pergunta sobre... Fala, Patrícia. Na verdade, não é uma pergunta, também é confirmar que eu também faço parte da metodologia cubana, hoje eu sou professora da parte infantil, né? Tenho um credenciamento já com a metodologia, porque eu achei muito interessante também essa didática, de acordo com as faixas etárias, onde você organiza realmente a didática de acordo com cada faixa etária, cada segmento, porque é passo a passo. E aí, quando veio o Jazz for Fun, quando eu vi que ele tinha também essa questão de separar por idade, a didática de acordo, como se fosse colocando da base, abrindo e avançando de acordo com o que a criança já pode ter segurança em fazer, né? Então, teve um momento que eu estava trabalhando com as crianças de 7, 8 anos, para elas poderem pegar o Step Ball Change, só que eu só lembrava do cruzado. E quando eu vi você fazendo o reto, foi tão tranquilo para elas poderem, todas conseguiram fazer o cruzado, elas não conseguiam, e eu já estava tirando essa sequência, porque já querendo colocar outra, e quando eu vi, teve um vídeo que você mostrou, que pode sim, sobe, sobe, desce, desce, sempre reto, e elas foram pegando e fizeram essa sequência, conseguiram fazer o passeio, e já conseguiu aumentar a sequência, e eu não consegui, eu não tirei, né, essa sequência, elas conseguiram. Então, é algo tão simples que você coloca e que elas podem fazer, todos podem fazer. Então, eu queria lembrar que são dados que você coloca para a gente, que é tão importante essa base técnica, que elas conseguem alcançar tudo, sabendo essa base mesmo, que é muito importante. E esse quiz que você está colocando, ele é importante mesmo, porque é algo que a gente vai querer estimular e querer saber, entender melhor, né? E essa nomenclatura, a terminologia, nossa, é o dicionário do jazz.
É. Não, eu assim, ó, na verdade, a ideia do quiz é realmente instigar vocês claro, vocês aprenderem também, porque ali no momento dá a resposta certa, então vocês já identificam, né, a terminologia e também fazer com que a gente possa, né, estar trazendo isso para as nossas aulas. Claro, né, depois, não é aqui o caso, a gente está falando da terminologia, mas o Jazz for Fun ele tem essa preocupação em trazer a terminologia de uma forma progressiva, né? E trazendo figuras de linguagem, e trazendo essa troca, né? Como eu estava explicando ontem, né? Do Snake, que eu venho com as figuras de linguagem para os meus alunos. Então, isso é bem legal mesmo. É um projeto que foi muitos anos de estudo, assim. Foram mais de 15 anos, assim, de projeto mesmo, né? E para quem sabe, né, eu tenho uma filha de 18 anos que me acompanha, acho que sábado ela vai estar com a gente, fazendo aula, que é a menina que sempre está nas fotos, aí que vocês veem nos catálogos, ou é eu ou é ela. E ela foi muito, assim, a minha cobaia, né? Que ela começou com 6 anos comigo, assim, e foi muito no erro no acerto, e trazer essas nomenclaturas foi bem importante, assim, que eu vejo isso nela hoje, né? Que ela consegue ver, identificar, e quando a gente está em aula, e ela já me pergunta, já perguntando, né, sobre o... Ah, não, mas e aquele movimento lá, o funk que tu deu? Não, né? Ela já questiona, assim, então isso é bem legal mesmo. Oi, Fernanda! Agora que eu te vi, olha, muita gente amiga aqui. Beijo, querida, que linda! Abre teu microfone, abre o microfone. Ah, consegui abrir. Abre o microfone. Ah, agora sim. Agora sim. Boa noite a todos. É um prazer te ver, viu, Carol? Eu também já fiz 2 cursos com você e quero a minha certificação. Eu estou voltando agora com a Bailar e, graças a Deus, a gente retomou esse mês e eu já estou praticando e eu quero fazer a prova. Eu quero. Vamos lá, Fernanda, vamos fazer. Eu quero fazer essa prova, quero seguir, quero que a minha escola tenha realmente esse segmento do Jazz for Fun, quero representar, quero dançar Ai, que beleza. e quero muito, amo. Ai, ó, coração para ti, a Fernanda é um amor. Eu quero, já fiz, né, o curso de terminologia, mas quero repeti-lo, quero fazer essa prova. Agora Então, tá. preparar para fazer essa prova. Eu quero entrar nessa lista aí. Vamos lá, então. Vamos lá, Fernanda. Depois tu me não manda sei se eu não sei, Carol, se eu aguento fazer os saltos. Mas pelo menos a gente vai tentar. Mas, gente, olha só, isso é uma coisa que eu falo no Jazz for Fun, tá? Nós, professores, é claro, assim, a gente precisa saber para poder ensinar. A gente precisa exatamente saber executar, né? Porque a gente, né, já tem certa idade, às vezes, ou às vezes tem problema no joelho, né? Já não consegue mais saltar. Eu mesmo tem coisas que eu não consigo fazer, né? Eu tento fazer quase tudo, assim, mas tem muitas coisas que eu não consigo. Então, enfim, a gente precisa saber ensinar. Claro. Falo, né? A gente tem que saber ensinar, tá tudo certo. O que não dá é não saber ensinar e querer ensinar claro. E daí Claro. não vai dar certo. Não, a minha formação é clássica, né? Quando eu fiz as minhas provas da Royal, eu era muito jovem. Então, realmente, eu passei com honors. Então, eu ainda tenho umas pernas fortes. Não tiro mais 36 fuetês, claro que não. Mas me arrisco em meia dúzia. Olha, mas 36 fuetês, mas sai. As pernas de um bailarino profissional não perde, não, Carol. Perde, não. Já não perde mas mesmo. Sabe que eu falei isso num curso que eu dei nesse sábado, um workshop, gente. Eu vou falar isso porque eu acho que é importante a gente, às vezes, falar sobre a questão da dança depois de uma certa idade, assim. Eu sempre fui muito exigente comigo, né? Eu sempre também fui daquelas, assim, que eu fazia tudo, girava foi ter perna lá, 180 graus.
E aí, com a idade, a gente vai perdendo. E teve um tempo que eu me negava a ir para o palco, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer as coisas. E aí, quando eu fui para o Rio, há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir a Ana fazendo aula na Botafogo, fazendo aula no Municipal, né? Que ela disse assim, não, vem assistir minha aula e tal, porque a gente tinha recebido a Ana aqui em Porto Alegre. Quando eu fui no Rio, ela me recebeu lá. E ela me convidou, foi super uma honra, assim, assistir ela. Uma E eu honra. olhei ela fazendo a barra, assim, no meio dos bailarinos profissionais, assim, com maior elegância, fazendo aquilo que ela conseguia de uma forma tão leve. E eu olhei para mim e disse, pelo amor de Deus, eu não posso parar de dançar, né? Eu acho que a dança ela vai muito além do corpo. A É dança isso vem da mesmo. alma, vem do amor. E o meu amor é tão Isso. grande que hoje em dia eu vejo professores com 20 e poucos anos parando de dançar porque está dando aula. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não parem de dançar. Não pode. Mesmo que seja para fazer, né, um movimento mais, como é que eu vou dizer, interpretativo, sabe? Eu acho que vale a pena a gente Mais mise-en-scène. sentir no nosso corpo que a gente ainda pode, sabe? Então, assim, Pode. hoje em dia eu faço os vídeos, entendeu? Do jeito que dá, né? Na verdade, agora, atualmente, eu simplesmente, gente, eu vou dizer, nós que estamos sempre na rede, muito assim, as pessoas, né, sempre de olho, eu antes ficava um pouco tensa, assim, de saber, olha, eu não sou para mais profissionais, eu tenho 46 anos, já não tenho 20, não tenho 30, estou mais para os 50 do que para os 40, então eu, às vezes, me sentia assim, ai, será que eu devo fazer? Não devo, mas devo. Devo sim, vou fazer, gente, até quando eu puder, entendeu? Eu vou estar lá mostrando para vocês, giro, salto, tudo que der, eu vou continuar, porque eu acho que, assim, a dança me salva, sabe? Ela que me faz eu levantar todo dia e dizer, não, eu tenho que continuar, sabe? Então, assim, porque é um amor mesmo, e eu acho que todos nós aqui que nos dedicamos para a dança, a gente tem como é que eu vou dizer, esse amor muito forte, sabe? Porque é difícil trabalhar com dança no nosso país, então a gente tem que gostar muito daquilo que a gente faz. E eu sou muito feliz em ser professora de dança, e eu sempre falo que eu me dedico muito à sala de aula, e vocês não precisam, gente, achar que vocês têm que ser coreógrafo, vocês têm que ser professor, vocês têm que ser bailarino, escolham o que vocês querem ser, tá? Vocês querem se dedicar a dançar, dancem. Se vocês querem ser bailarinos e coreógrafos, coreografem, né? Eu me realizo muito dando aula, eu gosto de ensinar, é uma coisa que eu gosto. Então, eu acabei meio que ligando assim, desligando e dizendo, olha, gente, só lamento, eu vou continuar do jeito que dá, porque eu amo o que eu faço e eu preciso continuar para poder viver. Então, esse é o recadinho, gente, para essas menininhas novas aí que eu tô vendo, né? Que não parem de dançar, por favor. Ô, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma curiosidade. Para nós que queremos esse certificado, que nós queremos levar o Jazz for Fun para as nossas escolas, por exemplo, na Royal, você sabe, a gente grava uma prova por 1 ano, porque você tem que saber da barra ao centro e as variações. Então, o examinador vai lá, você vai lá para Londres, ou o examinador vai para a sua escola no Brasil, assiste 3 horas de prova. E dali ele assinala como foi sua barra, e te corrige em termos de postura, em termos de exercícios, de contagem, de andeós, de tudo. Aí vai para... Você sabe, a grade da Royal é muito pesada, né? A parte de giros, baterias, saltos, etc. Então, para que nós façamos uma boa prova, vamos dizer assim, você não cederia, vamos dizer assim, uma prova assim para a gente treinar, vamos dizer assim, como na Royal a gente recebe os sílabos, né, que é a Bíblia da Royal. Na verdade, Fernanda... Você entendeu o raciocínio? Sim, entendeu a pergunta? Entendi. Na verdade, o que acontece? Eu não sei quem de vocês já comprou meu curso de metodologia do Jazz for Fun.
Ele é um curso de 20 horas, a Gabi está fazendo. Lá eu tenho uma aula para cada nível. Então, eu tenho a aula do pré-jazz, a aula do jazz 1, a aula do jazz 2, uma aula completa, tá? De cada nível. Então, o que acontece? O professor vai estudar por ali, as aulas. Ah, tá. E É, aí, eu não tive acesso a isso ainda, não. Eu fiz o que esse curso curso, lá em BH. ele é novo. Eu Não, o fiz... que eu fiz lá em BH foi os cursos presenciais que eu dava antes, né? Meu curso era um curso de 8 horas e atualmente ele virou um curso de 20 horas. Então, eu faço... tá. Então, eu não estava sabendo disso. Porque eu Não, fiz o mas de eu te mando, sabe por terminologia quê? e agora eu quero fazer esse, então, para a gente chegar, porque eu quero ir aí fazer prova. Eu adoro. Vamos, Eu quero fazer prova. Adoro. vamos. Não, eu acho importante, sabe o quê, Fernanda? Porque assim, gente, eu vou falar outra coisa também. Eu sei que hoje eu estou me abrindo aqui para vocês, mas é importante. Muitas pessoas que fazem, às vezes, workshops comigo, ou de repente, até agora aqui, a nossa semana de tecnologia, todo mundo quer certificado. Não, porque eu quero certificado, eu entendo da importância de um certificado, mas, gente, não adianta vocês fazerem o curso comigo se vocês não estudarem. Vocês não vão conseguir usar tudo que vocês sabem. Então, o que acontece? A proficiência, a prova, é para fazer com que os professores estudem. Porque eu não tenho como garantir que vocês fazendo o meu curso, vocês vão saber, né? Decor, se vocês não estudarem, a gente tem que estudar, né? Então, na verdade, o porquê que eu vim com essa certificação, porque o que acontecia? Muitos professores que faziam curso e queriam trabalhar com a metodologia de ação fã e muitos deles não sabiam executar as movimentações, não sabiam, mas eles tinham feito curso, né? Tinham certificado. Tá então, certo. a certificação, ela é para a gente diferenciar professores que realmente querem estudar, professores que querem ter uma proficiência, que querem ter uma qualidade, que daí sim, esses vão representar a metodologia, porque daí eu sei que eles realmente estão fazendo um trabalho que eu acredito, né? Que eu entendo como um trabalho sério, tá? Correto. Bom, gente, eu sei que não era da aula de hoje, mas a gente sempre tem alguns assuntos para conversar, né? Enfim, eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Amanhã a gente tem de novo essa nosso bate-papo às 20 horas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a aula de amanhã, que são a aula dos jumps, que eu vou trazer para vocês. Vocês vão receber mais uma apostila, vocês vão receber mais um vídeo e mais um quiz também. Não deixem de fazer o quiz, gente, porque o quiz, além de estar testando vocês sobre as tecnologias, vocês vão estar concorrendo a uma vaga no curso. A gente vai sortear entre o pessoal que fez os quiz uma vaga gratuita, gente. Então, assim, né? Só concorre quem participa. Então, vamos lá fazer o quiz, certo? Certo. Deixa eu ver. Olha a Eliana aqui colocando. Hoje é minha National Jogo, mas foi maravilhoso. Fernanda, que bom te reencontrar. Olha aí, Eliana, falando para ti, Fernanda. Obrigada. Eu também, saudade. Beijo para todo mundo aí, ó. Oi, Ana. A Ana, só para terminar aqui, Ana. Sim, no sábado, gente, na Masterclass, eu vou explicar tudo sobre o curso, como é que é o curso, como é que ele é feito, quanto é que é, dá para fazer em 12 vezes lá pela Hotmart, quem já comprou o curso na Hotmart sabe que é assim. Então, eu vou falar tudo sobre o curso no sábado, tá? Durante a nossa Masterclass, certo? Então tá, gente, uma boa noite para vocês. Um beijo e amanhã eu tô aqui de novo às 8 horas, tá? Todo mundo aqui pra gente conversar mais. Tchau. Beijo, Carol. Boa noite. Beijo, Ju. Boa noite. Beijo, Fê. Obrigada, Beijo, Liana. Beijo. Fica com Deus. Beijo, amém. Beijo, Lu.